Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Vênus nos signos. Se você sabe em que signo a sua Vênus está, então esse vídeo vai poder te ajudar a aproveitar mais daquilo que essa figura no seu mapa natal representa. Em geral, né, eu já tenho um vídeo aqui gravado no meu YouTube sobre parcerias celestiais em que eu falo da Vênus e falo de Marte. Mas em linhas gerais, ela indica no nosso mapa a respeito de valores, né? Na verdade tem relação com desejo e com valores. Claro, isso passa por assuntos como o amor, né, o romantismo, mas mais especialmente para os jogos de conquista, para aquela fase em que não há uma relação estabelecida. Uma vez que você vive um relacionamento estabelecido, a Vênus vai ditar mais como você vai se comportar dentro desse relacionamento. Por ser a regente de Libra, né, ela vai falar como vai funcionar para você a questão dos momentos que, claro, todo relacionamento exige, mesmo não sendo conjugal, relacionamento de trabalho, parcerias de longa data, enfim. Em que momentos você vai ceder em prol do outro, em que momentos você vai querer fazer valer sua vontade, como que essa dinâmica das relações interpessoais funcionam. Mas não é só isso. Vênus também é regente de Touro, então ela fala sobre os nossos valores pessoais, né? Que tipo de valores pessoais eu tenho mais tendência a nutrir, a manifestar do que outras, e como, especialmente, né, como isso acaba direcionando a forma com que eu ganho e gasto dinheiro. E é claro, né, porque eu tenho determinados valores pessoais a respeito de ética, justiça, consumo, e aí isso vai claramente direcionar a forma como eu gasto dinheiro. O que eu faria ou não faria em determinadas situações para ganhar dinheiro. Enfim, claro que situações extremas, pessoas passando fome, desabrigadas, isso é outra história. Eu tô falando numa vida cotidiana, tá? Que até que ponto eu vou para ganhar recursos, até que ponto eu gasto, né, com tanta facilidade ou com medos. Quais são essas regras internas que me nutrem? Mas basicamente é sobre dinheiro, né, finanças e relacionamentos. E é interessante como isso, de certa forma, está mesmo interligado na nossa dinâmica de vida. Vamos começar então falando sobre Vênus em Áries. Que na astrologia antiga seria uma Vênus exilada. Um planeta exilado na astrologia antiga é um planeta que está num signo oposto ao signo de domicílio. Então, como Vênus rege o signo de Libra, ela está em domicílio em Libra. Isso significa que Áries, por ser o signo oposto a Libra, daria a essa Vênus um exílio, ou seja, ela não se sente confortável nesse signo. Eu não sei até que ponto eu concordo com essa ideia, né? Engraçado é que enquanto eu tava fazendo os meus apontamentos para gravar esse vídeo, eu tava pensando muito sobre isso, né? Se Vênus rege Libra e Touro, ela está exilada em Áries e depois, mais pra frente nós vamos falar, em Escorpião. E eu vejo aqui Vênus em outros lugares como uma posição muito mais difícil do que em Áries ou em Escorpião. Em Áries, por exemplo, eu vejo uma Vênus potente na força de lutar por seus desejos. Se desejo é um assunto de Vênus, eu não acho que seja tão ruim assim a posição dela no signo de Áries. Ela é uma parceira celestial de Marte, né? Quando a gente vai analisar num mapa assuntos especificamente sobre sexualidade, sobre jogos de conquista, atratividade, essa parceria entre Marte e Vênus é que deve ser analisada, e em especial, né? Outras posições que a pessoa pode ter no mapa também são legais de olhar, mas como a Lilith também, por exemplo, nesses assuntos. Mas eu não consigo conceber muito essa ideia de ser uma Vênus enfraquecida em Áries, né? Porque o exílio, entre outras coisas, quer dizer que aquele planeta perde força. Eu não acho, o que eu acho é que muda um pouco a forma com que os desejos são manifestados ou buscados. Então, nos jogos da conquista, essa pessoa certamente gosta de jogar, né? São pessoas que gostam de desafios, nesse sentido, assim, de conquistar, gostam de pequenas disputas, né? Mesmo quando já estão em relacionamentos estáveis, são pessoas que gostam desse desafio. Hoje eu vou fazer um jantar diferente. Hoje, se eu vou vestir tal roupa, vou surpreender minha parceira ou meu parceiro, ela não espera por isso. É quase como aquele ataquezinho que o inimigo, entre aspas, não tá esperando. Então isso enaltece muito essa Vênus. Não dá pra dizer que não, mas sim, é impulsivo no jogo da conquista. Como também é um planeta que fala de finanças, é impulsivo na forma que gasta dinheiro e ganha. Muitas vezes ganha, né? Por quê? Porque lida com investimentos de forma ousada. E vamos lembrar aqui, né, antes de mais nada, eu tô falando só da posição da Vênus. É uma pessoa que tem Vênus em Áries, mas tem uma porrada de planetas em Capricórnio, provavelmente esse impulso da Vênus
vai ficar um pouco tonalizado por esses planetas em Capricórnio, ou se essa pessoa tem uma casa 2 em Capricórnio, por exemplo. Então, eu tô fazendo análise da Vênus pura. A gente tem que considerar isso dentro de um contexto ainda maior, quando a gente está realmente fechando uma análise astrológica. A gente nunca vai levar em consideração um único planeta, né? Mas sim, considerando só a Vênus em Áries, impulsiva nos jogos da conquista, impulsiva nos jogos do amor, impulsiva com as finanças, então pode gostar de fazer investimentos arrojados, de empreender, ter um gosto por empreender, gastar dinheiro também de forma impulsiva. Uma pessoa que tem uma postura diante da vida poderosa, então, se eu tenho que me vestir para ir num evento, essa pessoa, ela compra essas brigas, entende? No quesito atratividade, essa pessoa, ela se sente atraída por pessoas fortes. Ela deseja estar ao lado de pessoas que passem força, né, como quem tem um guerreiro ou uma guerreira do seu lado, pelo menos à sua altura, a altura da sua Vênus ariana. E é mais difícil, não vou dizer que não acontece, porque isso depende de diversos fatores, especialmente se nós estamos falando de mulheres, mas é mais difícil que essa pessoa lide bem com a perda de autonomia financeira e dentro da relação. Mulheres que deixam de trabalhar porque tem filhos, por situações N na vida, quando a Vênus está em Áries, isso afeta diretamente o valor que a pessoa dá a ela mesma, tá? Tem uma relação muito forte aqui. Então, é mais complicado. Outras posições de Vênus podem lidar com isso de uma forma mais natural, mais tranquila. As posições em fogo, especialmente, né, não lidam, né? Isso afeta de alguma forma. Conscientemente, a pessoa é até capaz de compreender os motivos pelos quais ela não tem autonomia financeira. Mas internamente aquilo afeta e acaba criando uma névoa sobre a questão da autoestima, que também está relacionada a Vênus, né? O autocuidado e tudo mais. Vênus em Touro. Aqui nós temos uma Vênus em domicílio. Eu acho que de todas as posições, essa é a posição em que a questão do desejo é mais ferrenha, né? A Vênus trata do desejo e Touro trata do conforto dos 5 sentidos, da persistência, da insistência das coisas, da manutenção. Então aqui a gente tem um desejo ferrenho, seja por uma coisa, seja por pessoas, seja por um projeto, seja pelo que for. Quando eu falo de desejo, eu não tô falando só de atratividade sexual, eu tô falando de desejo, gente. Desejo é muito do que nos move no mundo. Desistir não é uma opção para essa vez. Aqui, claro, a gente pode cair na sombra, como a posição domiciliar é muito potente, a gente entende na astrologia que esse planeta se torna muito forte no âmbito da personalidade da pessoa, e sendo muito forte, ela pode se destacar e às vezes passar do limite, sabe? Acabar indo para o outro extremo. Então, desistir não é uma opção. Pode ser difícil para uma pessoa com Vênus em Touro lidar com finais de relacionamentos. Aí a gente tem a sombra de Touro, né? Ser difícil lidar com o fim de um relacionamento, com uma demissão num emprego, com a perda de um objeto, sei lá, meu carro foi roubado. Cara, é uma situação horrível, mas enfim, que bom que não aconteceu nada com você, que bom que com essa pessoa não é bem assim. Vai ser difícil lidar com a sensação de perda da posse. Mais difícil do que já seria para qualquer pessoa. Difícil para qualquer pessoa, mas para essa pessoa, isso ganha um tom ainda mais incômodo. É um sedutor nato, é uma posição muito favorável para Vênus, né? Tem essa questão do apego que eu tô falando, né? Não desiste com facilidade, e muitas vezes, principalmente quando o jovem desistir não é uma opção. Então, eu não quero desistir de jogar bola. Filho, não, mas você tem que se concentrar em estudar, esse negócio de jogar bola não deu certo. Não quer desistir, não quer fluir com as trocas que a vida evoca, né? Mas ao mesmo tempo, na questão amorosa, existe a questão do apego. É uma pessoa que quer amar com segurança, né? É diferente de outras Vênus, a novidade aqui, dentro da relação, ela não é assim tão necessária. Essa pessoa, à medida em que ela constrói segurança afetiva, que nem é um assunto da Vênus, é um assunto da Lua, na verdade, que fica muito bem em Touro. Mas essa Vênus vai se sentindo cada vez mais confortável no signo de Touro, à medida em que se constrói uma solidez, porque é um signo de terra, né, gente? Então não tem muito o que fazer. Então se você tá aí paquerando uma pessoa de Touro, nossa, paquerando acho que nem se usa mais, né? Não se usa. Tá, se você tem um crush, se você tem um crush numa pessoa que tem Vênus em Touro, sei lá, de repente você conseguiu a data de nascimento e viu o mapa. É tudo sobre segurança afetiva. À medida em que essa pessoa se sente segura dentro de uma relação, ela vai se abrindo, se soltando, se tornando mais romântica, mais envolvente, vai se permitindo mais dentro dessa relação. Mas precisa dessa segurança. Financeiramente é uma posição muito próspera, muito próspera. Quem assistiu o meu vídeo sobre o básico sobre Touro viu o quanto Touro representa abundância.
Touro é um signo de finanças, Vênus é quem rege esse signo. Então, tá muito favorável, de fato, para o dinheiro transbordar. Mas aí, claro, depende de outras posições no mapa. Depende do quanto essa mente está cauterizada em crenças limitantes, em situações de escassez, né? Aí vale uma análise mais ampla a respeito de finanças mesmo, né? Das origens, como que quando criança foi incentivada a respeito de dinheiro, qual a relação que essa pessoa tem com o dinheiro, mas considerando somente a Vênus, eu diria que é uma posição muito abundante. Gosta do conforto, gosta de gastar dinheiro com coisas caras, com coisas bonitas, gosta de uma boa mesa posta, de um bom lençol confortável, de um janelão para ter visão da natureza. É uma posição abundante no quesito conforto também. Gosta de receber carinho e dar carinho. É uma posição muito do toque físico, né? O corpo físico tem muita relação com os sentidos. Vênus em Gêmeos. Essa é uma Vênus polêmica, viu? No meio da astrologia, todo mundo fala que ai, Deus me livre namorar alguém que tem Vênus em Gêmeos. Eu detesto essa coisa de julgar as pessoas por uma posição no mapa. Mas eu sei que é piada, tá? Eu mesmo faço essa piada 1 milhão de vezes. Qual é aqui o conflito, afinal, né? Vênus fala do desejo, fala da conquista, e Gêmeos fala de muitos, fala de multiplicidade, de diversidade, né? Então aí, a primeira interpretação óbvia seria, é uma pessoa que vive com um monte de contatinho. É uma pessoa que tem um monte de crushes. Esse ladabino, quando você se interessa por uma pessoa que tem Vênus em Gêmeos. Mas não é bem assim, gente. Não é mesmo. Primeiro porque ninguém é só uma Vênus em Gêmeos. Você pega uma pessoa que tem Vênus em Gêmeos e tem o Sol em Touro, ou tem, sei lá, um Sol em Touro, por exemplo, esse Sol já... A essência da pessoa, ela demanda estabilidade, ela demanda outras coisas. Dificilmente essa Vênus vai se sobrepor a esse Sol, né? Ou tem a casa 2 num signo de Capricórnio, é uma pessoa que lida com maturidade, compromisso e seriedade com o trabalho. Ou tem um Capricórnio de casa 7, eu tava falando de relações, né? Difícil ser uma pessoa de muitos contatinhos. Mas, ainda que não seja, é uma pessoa, primeiro de tudo, que o intelecto vai sempre estar envolvido no jogo da atratividade e da conquista. Então é uma pessoa que se interessa por pessoas inteligentes, mais do que inteligentes, bem informadas. É uma pessoa que vai exigir não uma novidade de crush, está sempre com um contatinho novo. Vai exigir, pode ser assim também, mas a outra opção seria uma pessoa que vai exigir uma novidade de vida entre a pessoa com quem ela já se relaciona. Então é uma pessoa que demanda conversas interessantes, atividades sociais juntos. Os dois gostam, sei lá, teatro. Então vão estar sempre procurando novas peças juntos. Gostam de boa música ou de bons shows, né? Gostam de ir a shows. Vão estar sempre fazendo essas programações juntas. Ou gostam de viajar. Enfim, tem assuntos... a gente gosta de cultivar planta. Aí vão e cultivam plantas juntos e trocam ideias. Olha, amor, que eu achei aqui essa espécie nova do sei lá eu o quê. É isso que vai demandar uma energia de movimento intelectual dentro da própria relação. Gosta de um bom papo, de uma boa conversa. Para as finanças, essa Vênus em Gêmeos é uma posição muito favorável, gente. Porque é um bom negociador, é um bom conciliador, é uma pessoa que, né, Gêmeos por ser o signo da comunicação, e Vênus do desejo, e também como regente de Libra, como aquele que busca harmonia entre as partes, é um bom conciliador, é um bom mediador e um bom negociador. Então, para o comércio, para as finanças, é uma pessoa muito propensa a se dar bem. Agora, na parte de investimentos, é uma pessoa que tem que tomar cuidado com muita especulação financeira. O jogo da informação é o jogo de Gêmeos. E Vênus, finanças e amor. Então, tem que tomar cuidado com as informações que está considerando, tanto no amor quanto nas finanças. Então, tomar cuidado com fofoca, com escuta das pessoas, tanto no dinheiro quanto na opinião dos outros a respeito dos seus relacionamentos ou das pessoas com quem você se envolve. Essa é a sombra, é o perigo, é o que tem que tomar cuidado com a Vênus em Gêmeos. Vênus em Câncer, né? A primeira Vênus fofinha que a gente tem aqui nessa sequência, uma Vênus num signo de água. O campo do desejo está ligado ao ato de cuidar e servir, né? Então, aquela pessoa que se atrai por pessoas que ela quer cuidar, que ela quer pegar no colinho, né? Se em Áries a gente tem uma Vênus que se sente atraída por pessoas fortes e mais poderosas, até meio impulsivas, assim. Em Touro, pessoas mais estáveis. As Vênus em Terra detestam joguinhos de conquista, pessoas mais caóticas. E em Gêmeos, pessoas mais bem informadas, que tragam sempre uma novidade de vida. Em Câncer e nos signos de água, a gente vai ver pessoas que se sentem atraídas por pessoas que precisam ser cuidadas.
pessoas que a gente olha e fala, ai gente, eu queria dar um abraço. É muito assim. Então, no campo da conquista, há muito essa influência do desejo de cuidar, nutrir e amar, meio que maternar dentro da própria relação. É muito romântico ou romântica. A construção da sexualidade, né, que é um assunto de Vênus também, ela depende muito da intimidade. É uma pessoa, considerando só a posição da Vênus, né, lembrando, é uma pessoa que dificilmente vai até as últimas consequências num primeiro encontro com uma pessoa que ela não conhece. Pode até ser um primeiro encontro amoroso de uma pessoa que ela já conhecia e agora que começaram a ter um headscares aí. Aí até pode ser, mas é mais difícil. A atmosfera em torno da sensualidade, ela demanda uma segurança afetiva. É o caranguejo, gente. Câncer é o caranguejo. A pessoa que tem a Vênus em Câncer, ela precisa trazer essa outra pessoa para dentro da zona íntima dela, de confiança, onde ela se sente confortável emocionalmente, onde ela não tem que representar muito. É um conservador na parte financeira, não vai querer correr riscos desnecessários, mas também é uma pessoa muito intuitiva com relação aos gastos. Precisa trocar tal coisa, precisa comprar tal coisa. O campo emocional, ele tá muito envolvido na lida com as finanças. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Tá num dia péssimo, sai de casa, gasta tudo que tem, chorando. Ou não, deixa de comprar uma coisa que precisa ser comprada porque tá nessa angústia, porque o dinheiro não tá sobrando, mas aquilo precisa ser comprado, tem que comprar, não tem muito o que fazer, sei lá, quebrou, precisa ligar a geladeira, enfim. O emocional, ele atrapalha muitas vezes na racionalidade com as finanças. Então, financeiramente, agora, se é uma pessoa, profissionalmente, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha com home care, com cuidado, ou com crianças, é muito positivo, né? Para essas pessoas é muito positivo, porque os assuntos de câncer aplicados ao profissional, tendo a Vênus como essa figura que também fala sobre como ganhamos dinheiro, é muito legal. Trabalho com artes. Acho que a artes até é mais favorável em peixes, mas qualquer profissão que indique o ato de cuidar é positivo. Outra coisa sobre a Vênus em Câncer é que a família tem muito peso nas escolhas românticas dessa pessoa e na construção dos valores pessoais. Então é uma pessoa que traz muito das origens os critérios que norteiam os valores de vida. Acho que para todo mundo é um pouco assim, mas a maioria das pessoas vão crescendo, vão conhecendo outras famílias, outros lugares, outras culturas, e os seus valores que você recebeu da sua família de origem vão sendo agregados novas informações, e aí você vai construindo os seus próprios valores, né? Para Vênus em Câncer isso é um pouco difícil, de você desapegar daquilo que você recebeu da sua família de origem. Inclusive nos critérios românticos. Então, a opinião da família a respeito da pessoa com quem você se relaciona pode ter um peso um pouco maior. Isso é um pouco complicado às vezes, né? E os valores que nutrem a vida da pessoa, aquilo que ela recebeu da família de origem, tem bastante peso. Vênus em Leão. Essa é uma Vênus bem charmosa também. Aqui a gente tem uma mistura interessante de autoconfiança, de eu sei quem eu sou, com a ideia de desejo e valores pessoais de Vênus, então é muito favorável para autoestima, uma pessoa muito charmosa, muito magnética. Nas paixões são pessoas intensas, que se envolvem, se entregam com facilidade, como tudo que envolve Leão, e se atraem por pessoas que elas admiram. A pessoa por quem ela se apaixona, né, pessoas, objetos, enfim, quando a gente fala de desejo, como eu disse, a gente está falando de muitas coisas. Elas realmente precisam admirar as pessoas que estão do lado delas. A admiração, o orgulho é um assunto de Leão, né? Então eu olho pro meu parceiro, pra minha parceira e sinto orgulho de quem ele é, de quem ele vem se tornando, de quem ela é, de quem ela vem se tornando. E isso vale pras posses também. Eu me orgulho da casa que eu vivo, do carro que eu dirijo, da roupa que eu visto. Aqui a gente vê uma tendência a gastar dinheiro com coisas caras, né? Leão tem essa imposição de poder. Então, uma pessoa que é boa pinta e quer manter isso, quer manter as coisas no nível disso. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende de todo o contexto, né? É uma pessoa que gosta de ser admirada e apreciada. É uma pessoa que não se incomoda com a admiração das pessoas. O elogio pode ser até desconfortável a depender de outras posições no mapa, mas ela não se incomoda em estar em evidência. É uma pessoa também, aqui é interessante, mais uma vez a gente vê uma posição em que a autonomia financeira é essencial para manter toda essa pose que a Vênus em Leão gosta, e gosta de que as pessoas admirem nela as rédeas e o controle que ela tem sobre si mesma, sobre os outros, sobre a relação. Então, é aquela pessoa que em determinadas situações fala, não, essa daí não deixa a peteca cair não. Ela não tá nem... Por dentro a pessoa pode estar destruída em muitas situações, que envolvam algo que ela desejou e não teve,
ou uma pessoa, um relacionamento que se encerrou, ela vai querer conduzir aquela situação como se tudo estivesse sob controle dela, como se tudo fosse porque ela quis, enfim, no âmbito do jogo da conquista, ou nos finais de relações, ou de projetos de emprego, enfim, ela vai dar a volta por cima, dizendo, não, eu é que não quis mais isso aí, entendeu? Bem... No dinheiro, gosta de controlar o orçamento da casa, gosta de ter tudo sob controle. E em relação ao desejo, é muito aquilo, né, eu sou mais eu, quem quiser que me acompanhe. E isso muitas vezes é péssimo, né, pra manter relacionamentos, pra manter, e não só relacionamentos amorosos. Vênus em Virgem. Aqui a gente tem uma posição que é chamada na astrologia tradicional de queda. Um planeta em queda, ele ocorre quando o planeta está no signo oposto ao signo em que esse planeta é exaltado. Então a Vênus está exaltada em Peixes, Virgem é o signo oposto, por isso a gente diz que está em queda em Virgem. E aqui eu até entendo que é uma posição, eu não diria enfraquecida, mas uma posição incômoda para Vênus. Quando a gente está falando de finanças, de desejos, de atratividade, Virgem não é o signo mais envolvente do zodíaco, né? Convenhamos. Aqui a gente tem uma pessoa que tem uma régua alta para relações de qualquer espécie, tá? Então, uma pessoa que ela tem... O signo de Virgem representa uma triagem, né? Naquela historinha que eu conto a respeito dos signos da natureza, Virgem é o signo da colheita, é o momento em que você separa os frutos que servem e que não servem, né? Os que vão ser vendidos, os que você vai consumir em casa, os que você vai jogar fora. No corpo humano, é o intestino delgado, que é quem faz a triagem do que a gente comeu. Então, o que o meu corpo vai absorver e o que o corpo vai empurrar para o intestino grosso para ser desprezado. Virgem tem esse sentido de triagem, de fazer a separação das coisas. E aqui a gente vê muito claramente isso nos critérios para relacionamentos. Então, uma pessoa que tem uma régua alta, provavelmente ela tem esse quê de exigência com ela mesma e com as pessoas com as quais ela se envolve. E aí, profissionalmente, amigos, relacionamentos, enfim. Ela se exige muito, se coloca numa posição diante da sociedade de querer estar cada vez mais perto da perfeição, e ela vai exigir isso dentro do relacionamento. Na relação em si, uma vez que ela consiga se relacionar, ela vai estar sempre buscando aprimorar essa relação, e isso muitas vezes vai envolver constantes conversas difíceis, aquela pessoa que fica martelando às vezes na mesma tecla enquanto aquilo não se resolve. Não tem muito um jogo de cintura nesse sentido, não tem muito uma compaixão de olhar e falar, cara, deixa eu dar um tempo. A pessoa não tá numa fase boa e eu tô querendo aprimorar a relação agora, vamos esperar, assim, falta um pouco disso. Mais uma vez eu vou lembrar, a gente tá falando só da posição da Vênus. A depender de onde estão as outras posições que envolvem o assunto relacionamento, a depender o que tá na casa 7, a depender, enfim, de outras questões, vai modificar ou alterar, vai suavizar essa posição. Financeiramente é uma pessoa exigente, criteriosa com a lida com o dinheiro, poupador, organizado financeiramente, que vai sempre ter um racional, dificilmente vai gastar dinheiro de forma impulsiva, isso não tem a cara de Virgem. É uma pessoa que, quanto mais detalhista e minuciosa for no próprio trabalho, isso valoriza a sua posição dentro do trabalho, então o que quer que você faça, quanto mais detalhista, exigente e minuciosa você for, melhor pra você. É uma pessoa atraída por pessoas mais sistemáticas. É bem pragmático e objetivo nos jogos da conquista, né? Ah, como que essa pessoa se comporta nos jogos da conquista? Não tem jogos. Olha, tudo bem, fulana? Tudo bem, prazer. Eu sou a Rafaela e eu tô interessada por você. Não tem jogos. É isso aí, eu não quero perder tempo, entendeu? É muito pragmático. Detesta jogos de conquista. Tudo no âmbito das finanças e dos relacionamentos aqui vai envolver um certo desejo de rotina, né? Então, por exemplo, fazendo já uma associação, uma pessoa que tem a Vênus em Gêmeos, que demanda aquele ritmo de novidade, é bem desconfortável se o outro parceiro tiver uma Vênus em signos de terra, Vênus, Capricórnio ou Touro, porque essa pessoa gosta da rotininha, é do mais do mesmo, e a Vênus em Gêmeos, ela gosta da novidade, ela quer fazer sempre coisas novas. Então, claro, né, aí a sinastria que vai falar do encontro desses dois mapas, de outros pontos, mas analisando só as Vênus, é um pouco complicado, é um pouco difícil. Vai exigir momentos em que um vai ter que ceder e o outro vai ter que ceder. Vênus em Libra. De novo, nós estamos aqui num signo em que Vênus está em domicílio. Aqui eu já vejo uma posição mais racional, mais diferente do que de Touro, né? Mais diferente não, diferente da de Touro. Em Touro, essa Vênus está mais arraigada aos apegos, aos desejos, aos 5 sentidos do corpo, uma coisa mais do confortinho, do quentinho, né, do lugar confortável. Aqui a gente vê uma Vênus mais racional, que busca mais uma harmonia, que Libra é um signo de ar, então aqui a gente já vê
o intelecto de novo envolvido no jogo da conquista. Aqui a gente já vê uma pessoa com uma capacidade de não se envolver impressionante. A pessoa é romântica, ela gosta dos jogos da conquista, mas a mente dela parece que está sempre fora, observando e julgando tudo. Então, é uma pessoa muito analítica, tanto financeiramente quanto nas relações. Quando de fato está apaixonada, o maior foco é o desejo do outro. Tudo em Libra é sobre o outro, né? Então é uma pessoa que facilmente pode se esquecer dos próprios desejos e se perder de quem ela mesma é. Só que uma hora isso perde a graça. É um pouco complicado isso, assim. A pessoa se dedica e de repente ela fala, cara, quando ela se dá conta que ela se perdeu do outro, mesmo não sendo culpa do outro, ela se descola com facilidade das relações. É uma pessoa capaz de se distanciar das próprias emoções para refletir de verdade se aquilo tudo tá valendo a pena, se tá certo. Por isso que eu digo que é bem a figura da justiça, né? Que não pode se deixar envolver pelas duas partes para dar um julgamento justo. Então, a Vênus em Libra ela tem essa capacidade. Isso pode ser um pouco assustador. É uma pessoa que está constantemente buscando harmonia nas relações. Essas pessoas detestam pessoas caóticas. Então, aquelas pessoas que são overdramatic, sabe? Tipo, ou tá muito apaixonada, romântica, traz bexiga, acende vela, não sei o quê, e grita na janela. No outro dia tá explodindo de ódio, querendo dar um tapa na pessoa. E no outro dia tá melosa, chorando e quer terminar. Vênus em Libra vai correr disso que nem o diabo da cruz. Porque gosta, apesar de gostar de novidade, ser racional, tudo, a busca pela harmonia é, como a gente diz no juridiquês, sine qua non. É condição sem a qual a relação não vai rolar. Não tem como. É pré-requisito. A harmonia, uma certa estabilidade, né? Apesar de querer novidades, tem que ter ali um mínimo de equilíbrio nos jogos de conquista. Lembra que eu falei que Libra é um signo que está muito focado no outro? Apesar de querer sempre agradar o outro, a Vênus em Libra se agrada de que o outro tome a iniciativa. Então, o que a Vênus em Libra espera é quase como uma Vênus em Áries. Eu não falei isso quando eu falei de Vênus em Áries, mas gosta de tomar a iniciativa, de ser aquele que inova, que começa, que dá início às coisas, porque isso é uma característica de Áries, né? Então, já no signo de Libra, essa Vênus gosta de que o outro ou a outra tome a iniciativa, que chegue junto, que quando um ato de intimidade vai começar, gosta de ser chamado a isso e não de dar o primeiro passo. Não é que não vai dar o primeiro passo nunca, mas gosta mais de ser conduzido nesse momento, entende? É uma pessoa que tem um senso estético, uma visão apurada da estética, da harmonia. Então, para trabalhar com estética propriamente dito, e aí não é só estética corporal, né? É arquitetura, decoração, de qualquer forma, se não for dentro disso. É uma pessoa que vai trabalhar de forma artística, seja como for. Seja num escritório, a forma como você se apresenta, como os seus PowerPoints são colocados, né? A estética com que você monta documentos, a estética como a sua mesa está, vai estar presente. Esse é o ponto. Entendeu? E quanto mais você investir nessa estética, nessa harmonia de apresentação da sua, de você, do seu trabalho, mais valorizado o seu trabalho vai ser. Eu falei em Virgem sobre você ser minucioso e eu esqueci de falar uma coisa. As artes manuais são muito favoráveis para a posição de Vênus em Virgem. Voltando a Libra, as posições diplomáticas também são favorecidas. Então, em qualquer trabalho que você exerça, assumir uma posição mais pragmática, no sentido de se afastar de fofoquinha, tudo, não se envolver, mas buscar conciliar as situações, é favorável. Aqui temos agora Vênus em Escorpião, mais uma vez aquela posição de exílio. Escorpião é um signo de água. Exílio porque o Escorpião é o signo oposto a Touro, onde Vênus está em domicílio. Quando eu penso, aqui existe um conflito muito intenso. Na questão sexual, muito favorável. Escorpião é um signo super intenso, relacionado aos tabus, ao magnetismo pessoal, ao poder pessoal. Então, na intimidade, uma pessoa com Vênus em Escorpião é uma pessoa que gosta de exercer poder, e aí cada um entenda como quiser, enfim. Que deve gostar de umas coisas assim bem intensa, bem diferentona, né? Enfim. É provocativo no jogo da conquista, pode ser até um pouco agressivo, não de agressividade bater nos outros, mas assim, de dizer coisas, de dar um choque assim na pessoa que tá tentando conquistar, porque Escorpião tem essa coisa dos tabus, né? Se tem um assunto que Vênus e Escorpião conversam muito bem, é o assunto do desejo, porque Escorpião é um signo da intensidade, né? Então, muito positivo Vênus e Escorpião para isso. Agora, na questão
do ato de posse, né, na questão da manutenção da vida, na questão financeira e até na manutenção dos relacionamentos, não necessariamente ali no ato do desejo, né, é conflituoso. Se eu tivesse que definir numa frase, eu até anotei aqui, seja eterno enquanto dure. Lembra aquela música? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Então, por quê? Porque Vênus trata da estabilidade, vamos lembrar. Quer estabilidade, quer segurança, e tudo que Escorpião não quer é estabilidade e segurança. Escorpião trata daquilo que precisa se transformar, que precisa morrer para renascer, é fim de ciclos, é fim de situações, é o fim das coisas para a evolução necessária. Não combina com a estabilidade, com o desejo de apego que Vênus tem. Então isso é um pouco conflituoso. Ao mesmo tempo que Vênus quer a permanência das coisas no estado em que elas estão, quando já atingiu aquela zona de conforto, Escorpião grita todo o tempo que a vida é efêmera, que ela vai acabar, que a gente precisa, enfim, aproveitar. E eu acho que é muito sobre isso a questão da intensidade, tanto no desejo como na conquista. Essa intensidade, ela vem de um lugar em Escorpião, que é o lugar do nós só temos o hoje. O amanhã a Deus pertence, e eu não sei se pertencendo a Deus vai pertencer a mim também, né? Então é daí muito que vem essa força da intensidade. De qualquer forma, os relacionamentos que essa pessoa vive são um grande ponto de transformação. Então, através das pessoas importantes, seja em relações amorosas, parceiros de vida, amigos, enfim, pessoas com quem constrói-se relacionamentos afetivos, e afetos não são só para parceiros amorosos, né? Essas pessoas são pontos de transformação na vida desse serzinho que tem Vênus em Escorpião. E a luta vai ser se permitir transformar. Aqui o cuidado é com a sombra de Escorpião, que pode ser muito destrutiva, e quando a gente envolve os jogos de desejos com destruição, a gente, num momento em que a gente não tem autoconfiança, por exemplo, que a gente está com a autoestima muito afetada, seja lá por que for, há uma grande chance de entrar em relações abusivas, tóxicas, sejam amizades, sejam relacionamentos, enfim, de se permitir destruir através dos afetos. Esse é um cuidado importante. Enquanto a pessoa que tem essa Vênus estiver no polo do poder pessoal, do magnetismo, o máximo que vai acontecer é se envolver aí nos relacionamentos muito intensos e fogosos, ou viver intensamente a relação que já está dentro. Mas se estiver no polo da falta de autoestima e de valor com relação a si mesmo, é complicado. Há uma chance de se permitir destruir através das relações, né? De viver relações que queiram te destruir ainda mais. É uma pessoa que vai passar por grandes transformações nos assuntos dos valores pessoais, que num momento da vida vai ter valores X e em outro momento vai ter valores Y, ao ponto dela olhar e falar, cara, eu não acredito que eu dava valor pra isso, sabe? Mas é como eu disse, Vênus gosta de estabilidade, quer a estabilidade nesses assuntos, então vai ser um pouco caótico e conflituoso desapegar e se permitir transformar, mas vai ser necessário. Na vida profissional, é uma pessoa que vai estar... sempre que ela propor transformações, vai dar valor ao seu trabalho. Pode ser uma pessoa que enfrente, seja em que carreira for, situações de crises dentro do trabalho. Mas nas crises, essas pessoas brilham. Eu falo muito disso para as pessoas que têm outras posições de trabalho em Escorpião, né? E eu dou exemplos, falo, sabe aquele treinador de futebol que ele brilha quando ele pega um time rebaixado? Mas se ele é contratado por um time de ponta, parece que não é tão bom como quando ele pega os times que estão na lama. Então, essa é uma pessoa que tem um Escorpião potente nas áreas do trabalho. E isso vale para a posição de Vênus também. É uma pessoa que brilha nos momentos de crise, sejam as crises internas, sejam as crises da empresa que a pessoa trabalha, e é um especialista em reformar, né? É um reformador dos próprios valores, dos relacionamentos, das pessoas com quem se relaciona e, claro, também das empresas pelas quais passa. Nem sempre isso dá certo se a empresa não tiver aberta a isso, mas existe uma potência de destaque profissional, de ser valorizado por ser essa pessoa, né? Pessoas que chegam, às vezes, num setor do trabalho e pegam um procedimento todo cagado, desculpa a palavra, e aí a pessoa vai e, pum, monta um procedimento novo, ela reforma a forma como aquilo era feito e se destaca. É um investidor de risco quando se trata de finanças. Gosta de gastar dinheiro e de ganhar dinheiro de forma ousada. Vênus em Sagitário. Aqui a gente tem uma Mulher Maravilha, né? Uma amazona bem louca, assim. Eu gosto muito de comparar, até quando eu faço mapas, a figura da Vênus em Sagitário e a Vênus em Aquário, pra mim, elas são muito como a deusa mitológica Ártemis. Cavalgadora, caçadora. Por quê? Porque o assunto da Vênus nos dois signos, né? Eu vou falar de Aquário depois, mas falando de Sagitário. Liberdade. Tudo que envolva dinheiro,
e relacionamentos aqui vai envolver uma autonomia, uma liberdade. Qualquer pessoa que queira construir uma relação com alguém que tem uma Vênus em Sagitário vai ter que dar espaço para essa pessoa ser livre dentro da relação. E eu não tô falando de viver outras relações paralelas, tá? Claro que aí cada um é cada um, né? Cada casal sabe o que aceita como regra pra vocês. Mas eu tô falando de liberdade, assim, é a pessoa que quer ter a liberdade de ter os momentos dela com outras pessoas, né? E quer olhar pro mundo, né? A expansão dos valores de quem tem uma Vênus no signo da expansão de consciência é muito grande. Se atrai por pessoas muito sábias, para começar. Se atraem por pessoas muito sábias. Podem, durante a vida, ter tido atração por professores, professoras na escola. Podem ter vivido essa fase. Porque Sagitário é o signo dos mestres, né? Então, é aquela pessoa que pode ter vivido uma paixonite na adolescência por um professor ou uma professora nessa posição. De qualquer forma, admira muito os mestres que elege para si mesmo como mestres, né? Uma pessoa que vai ter os seus valores pessoais pautados, muitas vezes, naquilo que retém das religiões que tomou para si em algum momento, da filosofia, a ética, toda a sabedoria é importante para nutrir e direcionar os valores que regem a vida dessa pessoa. E nas relações não vai ser diferente, é uma pessoa que vai esperar do outro sabedoria, ética, moral, uma pessoa digna de estar com uma Vênus em Sagitário, né? O problema de Sagitário, a sombra de Sagitário, é a idealização. Nós vamos ver algumas Vênus daqui pra frente que são assim. Que idealizam um pouco o parceiro e idealizam um pouco a relação em si. Na verdade, a palavra aqui não seria nem idealizar, mas uma eterna insatisfação. Sagitário é um signo de metas, então é uma pessoa que quando constrói relações, ela gosta de construir metas com o parceiro. Não, porque até 2030 a gente vai ter a nossa casa, porque quando a gente fizer 10 anos juntos, nós vamos pro Japão, viajar e vamos já fazer uma poupança para começar a guardar dinheiro. É uma pessoa que gosta, que isso motiva ela a ter essas metas com o parceiro. Provavelmente é uma pessoa que gosta de viajar, e que se atraem por pessoas aventureiras, que gostam de vida, trazendo essa energia de viagens, de cultura. Ai, vamos sentar os dois juntos aqui, assistir um documentário sobre a Índia, gosta, né? Pode ser até uma pessoa que se relacione, viva relações com pessoas estrangeiras, porque tem essa atração pela cultura do outro, pela sabedoria do outro, pelas ideias e religiões e valores que o outro nutre. Então, quanto mais o outro tiver de diferente, mais a pessoa está envolvida e interessada. Mas, como Sagitário tem essa questão de ter sempre metas, ela está sempre querendo mirar em algum lugar. Isso, na sombra, gera uma eterna insatisfação. Né? Se eu estou sempre colocando meta lá na frente, mirando lá, eu nunca estou olhando o que está em volta de mim, o que eu já tenho, o que já é maravilhoso. Então, para as relações, pode trazer esse momento, especialmente para as relações mais longas, em que a pessoa reclama de tudo. Ai, porque não tá bom, porque você não tá fazendo a sobrancelha agora a cada 3 dias e não tá legal. Começa a ficar arrumando umas insatisfações que não fazem sentido. Então, esse é o cuidado que a Vênus em Sagitário precisa ter, para não entrar numa eterna insatisfação, que está fundamentada numa idealização que às vezes não é real, né? É aí que a gente precisa tomar um cuidado. Para a questão profissional, conhecimento melhora a capacidade da pessoa tanto de lidar com dinheiro, finanças, investir as próprias posses, enfim, como melhora a visão que as pessoas têm a seu respeito. Então, quanto mais você de fato conhece, se investir em estudos, conhecimento, de fato, até energeticamente, eu acho que isso vale para todo mundo, mas até energeticamente melhora, né, o valor que será dado ao seu trabalho. Quanto mais você conhece, se dedica a aprender, a aprimorar o seu conhecimento, o seu intelecto, melhor é. Uma das coisas que, para quem tem Vênus em Sagitário, alô, pessoas que estão interessadas em alguém que tem Vênus em Sagitário, é preciso estar ao lado de pessoas que querem sempre mais da vida. Essa Vênus em Sagitário ela deseja o desejo, ela nunca vai cansar de querer mais. Para Vênus que buscam estabilidade, as Vênus em Terra, isso pode ser um pouco cansativo. Então, uma pessoa que tem Vênus em Sagitário e uma pessoa que tem Vênus em Capricórnio, pode ser complicado, porque uma tá querendo já logo solidificar o que já tem, estruturar e tornar isso aqui impossível de ser derrubado. A pessoa que tem a Vênus em Sagitário tá mirando nas estrelas. Ela não tá preocupada em estruturar nada. Ela quer mais. Ela quer manter a roda para ter mais. Seja posses, seja envolvimento, seja experiências, aqui varia. Mas enfim, isso pode ser desafiador, tá? Vênus em Caprica. Esse vídeo vai ficar longo, hein, gente? Desculpa aí, mas eu vou colocar a relação, pelo menos no YouTube, onde eu posso, eu vou colocar a relação dos horários, tá? Se bem que eu falei tudo misturado, né? Mas enfim. Vênus em Capricórnio. Como que lidam com o jogo das conquistas? Imagina, gente, Capricórnio, bode velho.
Vênus. Como que lida com o jogo da conquista? Não lida, né? Olha só, não lida. A verdade é essa, não tem jogo de conquista aqui. A forma com que a pessoa lida com as finanças e com relacionamentos é uma forma muito madura e comprometida. Muito séria, uma pessoa muito séria. Né, relação é compromisso, é coisa séria, desde o início. As coisas do coração, as emoções, que são os desejos e os afetos, são coisas sérias. Então, desde muito jovens, são pessoas que tratam com maturidade, com reverência. Deixa eu voltar pra cá porque meu gato vai passar aqui. Tratam com reverência as coisas do coração, né? Isso tem uma vantagem, claro. É positivo porque existe um respeito, uma reverência pelos sentimentos do outro, né? Aquela frase do Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, o que é muito bonito, né? O respeito pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, coloca uma prudência tão grande que pode tornar difícil o envolvimento, se torna difícil fazer um investimento, às vezes, mais arriscado, né? Perde uma oportunidade, às vezes, de investir por medo de se arriscar minimamente. E eu acho que o jogo da conquista, os afetos, amar é um risco, sempre é um risco. Uma vez que você se envolve, cativa e passa a amar alguém, um animalzinho, que nem meu gato que tá aqui, ó, você já assumiu o risco de perder e sofrer, né? E isso para uma Vênus em Capricórnio é tão difícil, é tão complicado. São pessoas práticas na vida, pessoas que gostam mais de resolver as coisas para quem ama, assim. Isso vale para as Vênus em Terra em geral, né? São pessoas que gostam de fazer as coisas pelas pessoas que amam. Seja comprar um presente, seja lavar uma louça, seja lavar um banheiro, arrumar, resolver, levar o carro do outro no mecânico, enfim. Essa muitas vezes é a forma de demonstrar amor, né? Não são pessoas dadas a grandes demonstrações de amor. Acho até que tem um pouco de aversão a isso, porque são pessoas prudentes, né? No amor e nas finanças. No trabalho, são pessoas ambiciosas, então Vênus trata dos desejos, e Capricórnio é um signo de carreira profissional, então são pessoas ambiciosas. Financeiramente constroem, são capazes, porque Vênus tem a doçura e a paciência. Capricórnio é o signo do tempo e da colheita de longo prazo. É muito favorável para carreiras longas profissionais, pessoas que de pouquinho em pouquinho vão construindo uma carreira que conduzem a um lugar de poder. E elas ambicionam isso. Com muita humildade, mas elas ambicionam, elas fazem por onde, elas não têm só a ambição, elas trabalham para isso, para conquistar esse lugar. Patrimônio também, elas almejam patrimônio, são pessoas também ambiciosas na questão das finanças, mas não são ousadas, são prudentes nas finanças, então elas trabalham no grãozinho do todo dia, né? São pessoas que dificilmente vão ter assim, ganhos extraordinários, carreiras meteóricas, né? Claro que outras posições no mapa podem contradizer isso, mas dificilmente vão ter esse tipo de posição. A verdade é que vai depender do esforço claro e longo dessa pessoa, mas a Vênus, por ser um signo por ser um planeta de persistência e de doçura, paciência e persistência, combina muito na questão profissional com Capricórnio. Vênus em Aquário, outra posição aqui que eu comparo com a Ártemis, como eu falei em Sagitário, né? Aqui, mais uma vez, a liberdade é uma condição sem a qual é um pré-requisito. A pessoa que tem Vênus em Aquário, ela precisa de ter uma autonomia diante do parceiro ou parceira para ter os momentos com os amigos, para ter os momentos fraternais dos grupos que faz parte, é o futebol, é o RPG, é o grupo de estudos, é o grupo religioso. Enfim, a pessoa precisa desses momentos. Isso é condição sem a qual, isso é pré-requisito. Se o parceiro ou parceira vai fazer parte disso também, ou já faz parte disso também, melhor, né? Porque eu acho que lembra que Vênus também fala dos valores pessoais? Aqui, a questão dos valores do outro são muito importantes. Então, é muito importante dentro de um relacionamento as opiniões políticas e sociais. Para quem tem Vênus em Aquário. É muito importante. Hoje a gente vive um momento em que eu acho que isso destruiu amizades, destruiu famílias, enfim. É importante, aqui é mais importante ainda. Ou precisa-se mesmo ter muito respeito entre as diferenças de opinião uns dos outros, ou precisam ter a mesma visão, a mesma concepção nesse sentido. Muito difícil lidar com desrespeitos a visões políticas e sociais quando você tem uma Vênus em Aquário. Eu vou dizer uma coisa agora polêmica, tá? Vou dizer uma coisa polêmica. Alô, alô, fofoqueiros de plantão. Essa é a Vênus mais difícil de se conviver. Pronto, falei. É uma pessoa disruptiva emocionalmente, gente. Né? Aquário
não é a transformação de escorpião. A transformação de escorpião é um processo de transformação. Você vê a flor desabrochando. E é sempre um processo evolutivo. Aqui a gente tem uma pessoa disruptiva, que ela tá sempre querendo terminar. É caótica. Aqui a gente tem uma pessoa caótica. Hoje ela acordou querendo terminar o relacionamento, ela acordou querendo mudar de casa. É muito, muito difícil. Eu já conheci algumas pessoas, nunca me relacionei com uma, ou se relacionei, bom, não, porque também meu marido foi praticamente meu primeiro namorado, e ele não tem Vênus em Aquário, graças a Deus Todo-Poderoso, mas ele é aquariano, então eu conheço um pouquinho. Mas assim, quando a gente tá falando de Vênus, né, a gente tá falando de uma estrutura de desejos, e como eu falei no começo do vídeo, desejos são o que nos movem no mundo. Então, uma pessoa com Vênus em Aquário, ela tem vontades que vêm do nada, e ela leva isso adiante. É muito difícil. Claro, mais uma vez, voltando aqui, né? Pessoas maduras e sábias. Ninguém é só uma Vênus em Aquário, ok? Ninguém é só uma Vênus em Aquário. Existem outras posições no mapa que podem amenizar isso, mas analisando só a Vênus, é muito mais difícil do que a Vênus em Gêmeos. Muito mais caótica. A Vênus em Gêmeos, ela demanda um movimento. A Vênus em Aquário, ela acorda dizendo, vamos pra praia, é uma terça-feira. Ah, é porque eu preciso ver o mar, porque se eu não ver o mar hoje... É muito, muito caótico. É a posição mais caótica para Vênus. Com relação às finanças, dinheiro é liberdade. Dinheiro é o que me dá... É a pessoa que tem aquela visão do seguinte, quanto mais dinheiro eu tenho, mais capacidade de dizer não para os clientes que eu não quero atender, dizer não para as pessoas chatas, viajar, morar mais longe, correr do mundo eu tenho. Então, dinheiro é liberdade. Essa pessoa vai correr atrás do dinheiro na medida em que ela precisa se libertar das amarras da sociedade, da família, do tudo, né? No ambiente profissional pode ser tão disruptiva quanto. Então, uma pessoa dessa num cargo de chefia é caótica. Ela pode conduzir um processo todinho, um projeto todinho, e um dia ela virar para a equipe e falar, então, essa noite eu tive um insight, e eu pensei, vamos redesenhar o projeto do zero de novo. Né? A pessoa que tem a Vênus em Capricórnio não infarta na sala de reunião. Enfim, claro, com a maturidade... essas coisas vão amenizando, a gente espera, não sei. Mas enfim, apesar disso tudo, é uma pessoa que tem um senso fraterno muito bonito. É uma pessoa que realmente deseja as coisas em prol de grupos, em prol de pessoas, né? E sim, uma pessoa com Vênus em Aquário, mas que foi criada numa família mais rígida, que teve colocado em si cabrestos, ela talvez não vá ser tão disruptiva, mas isso não significa que ela não pense e não sinta dessa forma. Ela só aprendeu a controlar. E por último, vamos lá então, Vênus em Peixes. Chegamos na Vênus exaltada, na versão mais elevada e potente de Vênus, com exceção dos domicílios, né, que são tão potentes quanto. A Vênus em Peixes, ela é exaltada, mas eu também vejo algumas coisas complicadas nessa posição. É muito bom para as artes, vamos começar pelo óbvio. Peixes fala de artes, Vênus fala de artes, né? Então, pessoas que tenham profissões que envolvam um senso artístico, muito favorável. Pessoas que tenham trabalhos que envolvam intuição, que envolvam acesso a esse universo sutil e energético. Então, mesmo escritores, né, que precisam de inspiração a todo tempo, vão se dar bem com essa posição. A criatividade, a intuição, ela é favorável no trabalho, seja lá o que você for fazer da vida, né? São pessoas que demandam de uma certa introspecção e de um certo ritmo para equilibrar os afetos internos, né? Então, a intimidade demanda uma atmosfera, um clima, é aquela pessoa que gosta daquela construção de clima. Ai, acende vela, ai, dança uma música envolvente. Eu não diria nem que é uma pessoa que gosta, é uma pessoa que precisa dessas atmosferas para construir intimidade. Eu não falei na Vênus e Aquário, mas liberdade, inclusive, na parte sexual é o que essa pessoa, é o que esta Vênus demanda. Pode não ser o que acontece, mas é o que demanda. Mas voltando a Peixes. Aqui existe na parte sexual, existe um quê de fantasia envolvido. São as pessoas que gostam daquele descolamento da realidade nos momentos de intimidade. Mas para construir a intimidade com aquela pessoa, vai depender de atmosferas, de muita segurança afetiva. A gente está falando de novo de um signo de água, né? Tudo que envolva a imaginação e sensibilidade. Então são pessoas que se atraem por pessoas sensíveis, que possam compreender essas sutilezas, né? Dificilmente vão se interessar por pessoas muito trogloditonas, assim, né? Considerando só a Vênus, é difícil que isso aconteça.
Quando ama, é uma pessoa que ama profundamente e incondicionalmente. É a versão do amor crístico, praticamente, né? A figura do próprio Cristo é muito ligada a peixes, então é um amor de almas mesmo, que coisas do mundo real vão incomodar muito pouco, né? Aquela pessoa que vive no meio do mato com outro cara e não tem estrutura e não tem nada, né? A pessoa que tem a Vênus em Capricórnio olha isso na TV e fala, meu Deus, eles estão envelhecendo, nem moram perto de um hospital, vão viver como? A pessoa que tem a Vênus em Peixes, ela não está preocupada. Ela nem pensou nisso, né? Ela tá focada no amor e no viver aquele conto de fadas. Para a pessoa que tem Vênus em Peixes, o conto de fadas é real e ele pode ser construído no dia a dia, tá? Mas existe o problema de idealizar as relações ou de viver frustrações ao longo da vida, de estar vivendo um conto de fadas sozinho, desse lado da relação. Do outro lado, não tem conto de fadas ali. Pode se deixar levar e envolver pelo canto da sereia, muitas vezes. Se decepcionar, se iludir, né? Quando eu penso na Vênus em Peixe nas relações, quando constrói relações com pessoas dignas, é muito bonito, é um amor que beira a pureza, assim. Mas quando não, a pessoa faz estragos, porque existe essa ilusão, ela tá sempre muito presente. Existe um quê meio sagrado em torno da intimidade, das relações, assim, e isso pode ser até desprezado pela outra pessoa com quem ela está construindo essa relação, né? É muito complicado. Com relação a dinheiro, são pessoas que se beneficiam, como eu falei, da intuição, da criatividade, né? As artes ficam muito potentes e as terapias também, né? Holísticas, tudo que envolve uma parte energética. É intuitivo na forma como guarda e gasta dinheiro e bem desapegado, assim, bem pouco preocupado, né? O que é bom por um lado, mas pode ser ruim também. E é isso, gente. Acho que consegui terminar. Espero que vocês aproveitem esse vídeo, espero que faça sentido, que isso contribua para o seu autoconhecimento, para o conhecimento da pessoa com quem você divide a vida, que isso traga novas reflexões a respeito de como se relacionar, como dar valor à vida, às coisas, às relações. Seguimos.